é um assunto muito amplo para a gente cumprir num pequeno tempo. Então, nós vamos já começar falando então sobre a homossexualidade no Antigo Testamento. Nós somos criacionistas. Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus e acreditamos que aquilo que encontra-se na Bíblia, que foi revelado na Bíblia, é a expressão da vontade de Deus para nós. Nós acreditamos também no método gramático histórico de interpretação da Bíblia, ou seja, nós não acreditamos que algumas partes da Bíblia são lendas, que elas são mitológicas e que deveriam, portanto, ser descartadas. Não. Nós acreditamos que a Bíblia ela tem um gênero literário, aliás, ela tem vários gêneros literários dentro dela, mas nenhuma parte da Bíblia seria uma lenda ou uma mitologia que a gente deveria descartar. E por que eu já começo a minha fala falando disso? Porque algumas pessoas têm estudado o livro de Gênesis, principalmente dos capítulos 1 a 11, e têm interpretado os capítulos 1 a 11 de Gênesis como algo mitológico, uma história assim inventada para trazer a origem de todas as coisas. Era comum os povos antigos falarem sobre a origem do universo, a origem do homem, dos animais, e a Bíblia resolveu, algum escritor bíblico resolveu também trazer uma historinha, que não é necessariamente verdade, segundo estas pessoas pensam, seria uma mitologia, só para um faz de contas. Nós não acreditamos nisso. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que o que está relatado em Gênesis, nos capítulos iniciais, ocorreu. As coisas que são relatadas aqui, elas ocorreram. Nós acreditamos numa criação literal de 7 dias. Nós acreditamos que, de fato, Deus fez o homem e a mulher. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem do pó da terra, retirou a mulher da costela do homem, para lhe ser como uma auxiliadora que estivesse ao seu lado, não inferior, não acima, alguém que estivesse ali ao seu lado. E eu já gostaria que colocasse aí para nós o nosso slide. Nós vamos apresentar, então, este tema dentro da palavra do Senhor. Pode passar, a gente vai falar já no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, eu queria convidar você que está com a sua Bíblia, abra aí no capítulo 2 e o verso 24. Capítulo 2, o verso 24 diz assim: portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu acho muito interessante essa passagem, porque nos primeiros capítulos de Gênesis nós temos algumas universalidades, né? Nós, adventistas, acreditamos, por exemplo, que Deus ele separa um dia dentre os 7 da criação, e ele, neste dia, ele abençoa, ele santifica, é algo universal. Nós acreditamos também que Deus, ele, quando deu a mulher ali para ser a esposa de Adão, ele estava estabelecendo ali algo universal. Porque eu sei disso, porque o texto diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Ora, Adão não tinha pai nem mãe. Então eu só posso entender que esse texto seria uma referência para o futuro. É Deus falando: olha, o homem vai deixar o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E está aqui o propósito de Deus, o desígnio de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. Então, no Gênesis, nós temos já algumas universalidades, algumas coisas que são extremamente importantes e que permanecem até hoje. A vontade expressa de Deus ali, naquele momento inicial do planeta Terra, na criação, quando ele dá o sábado, quando ele dá o casamento, tudo isso ainda permanece. São elementos importantíssimos estabelecidos por Deus. Então, logo no Gênesis, de cara, a gente já percebe ali o ideal de Deus, que é repetido por Cristo. Porque alguém poderia dizer assim: não, essa história aí, isso aí de Gênesis, não, nada a ver, isso aí é apenas um mito. Jesus, quando faz referência a homem e mulher, e a Gênesis, ele não trata como um mito. Quando Jesus olha para o livro de Gênesis, como é que ele fala? Jesus diz assim: olha, não foi assim desde o princípio, quando Deus fez o homem e a mulher. Ou seja, o reconhecimento de Cristo primeiro, que Gênesis é uma literatura, realmente é um texto literal,
não é um texto mitológico. E segundo, que o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher permanecem. Né? Esse propósito permanece. Por quê? Porque Jesus cita homem e mulher. Não foi assim desde o princípio. Deus criou o homem e a mulher. Então, em Gênesis, a gente já tem, logo no início, esta noção, esta criação de Deus. Homem, mulher. Avançando aí no nosso slide, nós chegamos a uma outra passagem muito interessante e que é bastante questionada, que é a história de Sodoma e Gomorra. Nós temos ali, você conhece, nós não vamos detalhar, não vamos ler o texto, porque você sabe, 2 anjos foram enviados para aquele local e eles foram visitados pelos habitantes da cidade que queriam manter relações homossexuais com eles. Bom, Deus puniu aquela cidade e algumas pessoas querem tirar todo o elemento sexual da cidade de Sodoma e Gomorra para, então, inferir que a cidade foi destruída por qualquer motivo, menos por este. E é claro, a gente vai ver quais são os textos utilizados, e o primeiro texto está em Ezequiel, pode passar aqui o slide, Ezequiel, no capítulo 16, nós vamos ler esse texto e o verso 49. Primeiro, o verso 49, depois a gente lê o verso 50. Ezequiel, o capítulo 16 e o verso 49 diz o seguinte: 16:49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E as pessoas param aqui e dizem, viu aí? A causa da destruição de Sodoma e Gomorra, então eles eram soberbos, eles não alimentavam o órfão e a viúva, eles não ajudavam as pessoas, então por isso eles foram destruídos. É verdade que Deus destruiu as 2 cidades, na verdade 4, né? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Essas cidades elas foram destruídas por uma série de fatores. Nós não podemos dizer que foi o único fator que levou à destruição destas cidades, e com toda segurança, a soberba, como diz aqui no verso 46, não é? A soberba, a falta de amor para com, verso 49, perdão, a falta de amor para com o próximo, a abundância de ociosidade, o não ajudar aquele que estava necessitado, são fatores que contribuíram, aliás, para a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Mas as pessoas parecem esquecer-se do verso 50. E o verso 50 diz o seguinte: e ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Peraí. Então, Sodoma e Gomorra não apenas esforçou-se contra o órfão e a viúva, o necessitado, eles não ajudaram, eles também eram soberbos, mas também praticaram abominação. Esta palavra, abominação, no hebraico, é a palavra toevá, que está aparecendo aí para você na tela em vermelho. Esta é a palavra toevá. Significa abominação. Curiosamente, esta palavra vai aparecer em Levítico capítulo 18, o verso 22, que diz, com varão não te deitarás com outro varão, como se fosse mulher. Abominação, toevá, é. E aí, para confirmar, porque alguém poderia trazer a seguinte inferência, mas a abominação poderia ser, por exemplo, idolatria, poderia ser outras coisas que a Bíblia chama de abominação, é verdade. Mas para que nós fechássemos o assunto entendendo que essa expressão toevá pode sim ser uma clara evidência da promiscuidade sexual, que não era apenas uma questão de adultério, não, envolvia todo tipo de imoralidade sexual, ok? Algo que estivesse fora dos parâmetros divinos, biblicamente, a gente vai perceber isso lá em Judas, quando a gente vê o verso 7 do livro de Judas, a gente vai perceber que sim, a questão sexual estaria envolvida na questão da destruição de Sodoma e Gomorra, como diz aqui o verso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aquelas e ido após outra carne, e aqui as suas paixões, algumas versões falam, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sabe o que é interessante? É que adultério, bestialidade, incesto e outras práticas que são condenadas no livro de Levítico
não são chamadas abominação. Eu não sei se você sabia disso, mas pegue o livro de Levítico e de todas as práticas relacionadas à área sexual, a única que Deus diz toevá é a prática da homossexualidade. E a gente vai ver isso agora quando nós formos falar então do livro de Levítico. Pode passar o slide? Nós vamos então fazer uma análise do livro de Levítico. Pode passar o capítulo 18 e o verso 22. Levítico, capítulo 18 e o verso 22. Aqui diz assim: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é, toevá é. E esta expressão ela ocorre num contexto, como está escrito aí, mais amplo, que trata das relações sexuais proibidas. E que tipo de relações são essas, pastor? Pode passar. São as relações, como eu já mencionei, incestuosas. Levítico capítulo 18, versos 6 a 18. As relações de adultério, de 18 e o verso 20. Sacrifícios de criança, você diz, mas o que isso tem a ver? Nas culturas orientais antigas, os cultos pagãos, onde se ofereciam crianças em sacrifício, eles eram regados de muita promiscuidade, muita orgia. Era comum as práticas de orgias nestes cultos, em que também eram oferecidas crianças em sacrifícios a deuses como Chemosh, Moloch, e outros deuses aí antigos destas civilizações antigas. E também a bestialidade, a zoofilia, que era uma prática também condenada por Deus em Levítico capítulo 18, verso 23. E aí fica o questionamento. Algumas pessoas, elas chegam a dizer o seguinte, mas pastor, eu queria, na verdade, destacar dois pontos. O primeiro é... Quando a pessoa ela diz que o texto de Levítico ele é mal compreendido, ela vai geralmente em duas argumentações diferentes. A primeira é a seguinte: se você acredita, pastor, que o problema ali é a homossexualidade, então neste caso você tem que acatar tudo o que fala no livro de Levítico. Então, lá diz também que o homem não deve cortar as pontas da barba, nem os cabelos. Eu não vou ter tempo para explicar exegeticamente essas passagens, mas qualquer pessoa que fizer uma análise vai perceber que, exegeticamente, as relações sexuais, elas estão dentro de um bloco que permanecem até hoje. E você tem, por exemplo, o incesto, o adultério, não é? A questão da bestialidade. Todas estas práticas são condenáveis até hoje. E a homossexualidade ela está dentro deste bloco, ela não é um item à parte. Então eu não preciso acatar todo o livro de Levítico, ou todas as nuances do livro, como deixar a barra crescer, por exemplo, para entender, para eu ser honesto exegeticamente. Algumas pessoas dizem, você não está sendo honesto exegeticamente. Não, a pessoa não saber fazer exegese para inferir que eu teria que trabalhar todos os pontos para então entender que a homossexualidade estaria dentro deste bloco, ok? Então a gente não precisa acatar todos os demais itens. O segundo aspecto é a questão dos resultados. Alguns dizem assim, se você ler Levítico capítulo 20 e o verso 13, quando o homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram toevá, abominação, certamente morrerão e o seu sangue será sobre eles. Tá vendo? Eles eram mortos. Aí a gente pergunta, você mata uma pessoa hoje porque ele praticou a questão da homossexualidade? Aí a gente diz não. Então, lógico que este assunto não é visto mais dessa maneira, portanto não é pecado. Calma aí. Esse aí é um outro tema que exigiria uma outra live para falar as punições de Deus e a pena capital, mas o adultério era punido com morte. A bestialidade era punida com morte. O homem deitar-se com a sua nora, que está nos versos imediatamente anterior e posterior, eram punidos com morte. Pergunto, você mata uma pessoa que comete adultério hoje? Não. Mas deixa de ser pecado? Não deixa. Então, ou seja, esse é um tipo de argumento que a gente não utiliza. Vamos passar para o próximo slide, e a gente já está caminhando aqui para o final. Eu tenho aqui no meu
esse dicionário você pode depois consultar. O dicionário hebraico, ele traz a definição de toevá, não é? Que é a abominação, uma coisa repulsiva, detestável, uma coisa ofensiva. E é interessante observar, de todas as práticas sexuais, a única que Deus chama de toevá é a prática do homem deitar-se com outro homem, ou a prática da homossexualidade. Pode passar, nós vamos avançar para o último caso, que é o caso de Davi e Jonatas. E eu quero fazer apenas uma leitura, recomendando já este material, o livro A Bíblia e a Prática da Homossexualidade. Algumas pessoas dizem assim, Davi e Jonatas são um exemplo claro de um casal homossexual, ou pelo menos bissexual, porque Davi teve mulheres, não é? E eu queria ler rapidamente com vocês aqui, e a gente já encerra a nossa fala, 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 a 5, você pode ler em casa depois, e o verso 15 também o verso 16, mas fala que Davi, quando terminou de falar com Saul, a sua alma ficou presa, não é? A alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E aí fala do amor dele, que era maior do que amor de mulheres. E comentando esse texto, depois você pode adquirir esse livro e ler com calma, mas eu queria rapidamente trazer para vocês a explicação, uma explicação bem interessante. Diz assim, olha, aqui o amor de Jonatas por Davi é retratado como parte de um amor muito maior que o do Israel por Davi. Sendo este caso de amor baseado no zelo de Davi por Yahvé, pelo Senhor Deus, e em sua grande habilidade militar no contexto de luta de vida e morte contra os filisteus. Em vez de reagir com ciúme, que é como seu pai fez, né, Saul, como Saul logo faria, Jonatas ofereceu sua total lealdade a Davi. Ao fazer uma aliança com Davi, ele adotou Davi na casa como família real. É como se ele estivesse dizendo, você agora faz parte da minha família. Na prática, Davi e Jonatas haviam se tornado parentes de sangue, com todos os privilégios e obrigações mútuos que esse relacionamento implica. Os dois passaram a se relacionar como irmãos e não como um casal romântico. Isso é interessante. E você vai ver isso no próprio 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, que Davi refere-se a ele como meu irmão Jonatas, e não meu namorado Jonatas. Meu irmão Jonatas. A menção ao fato de que a alma, Nefesh, de Jonatas estava presa à alma de Davi, não expressa um amor erótico, assim como as palavras de Judá e José, em Gênesis 44, verso 30 e 31, se Judá voltar a seu pai sem Benjamim, Jacó morrerá, porque a sua alma está presa à alma dele. Naquele episódio que José segura um dos filhos, aí diz, não, deixa Benjamim aqui. Ele disse, não, meu senhor, não deixe meu irmão aqui, porque a alma dele está presa. E ninguém entende que isso seria uma relação homossexual. A gente entende naturalmente que era um amor muito grande. O verbo cachar geralmente se refere a uma ligação de pessoas com fins políticos e não eróticos. Eu poderia dizer mais coisas, eu deixo aqui a indicação para que você possa ler, mas estes talvez são os principais textos aí do Antigo Testamento que falam sobre essa questão da prática da homossexualidade. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito Deus abençoe vocês.